Boa tarde, pessoal. Nós vamos dar início em mais uma discussão do nosso projeto de extensão, projeto que tem o nome de Proposta de Assessoria Administrativa voltada aos pequenos empreendedores, aos pequenos empresários. E hoje nós vamos falar sobre as novas realidades do marketing enfocado para o pequeno empreendedor, para o pequeno empresário. Como que o pequeno empresário ele pode desfrutar dessas informações voltadas ao marketing, ao fortalecimento de sua marca, do seu produto ou da sua prestação de serviço. Como que nós podemos fazer isso? Então, hoje a gente tem um roteiro para a continuidade dessa discussão, que começamos a semana passada, para posicionar os nossos alunos, aqueles que estão acompanhando aí as nossas discussões do processo de aprendizagem, de empreender, do empreendedorismo, do pequeno empresário, aqueles que nos acompanham aí no nosso projeto de extensão, sendo aluno, sendo microempresário. Então, todos aqueles que têm interesse no assunto, é importante que a gente dê continuidade. Então, para hoje, nós vamos focar esse contexto, um contexto interessante, por exemplo, as novas realidades do marketing, focada lá no pequeno empreendedor. O que a gente tem como palavra-chave? A palavra-chave é tecnologia, fazer uso da tecnologia. Quando o pequeno empresário ele faz o maior uso da tecnologia, ele está diminuindo a mão de obra braçal. Tecnologia serve para isso, otimizar o processo e diminuir a mão de obra braçal. Significa que o ritmo das mudanças e a escala da conquista tecnológica são impressionantes. Quando a gente fala em tecnologia, quando o pequeno empreendedor adere às novas realidades de mercado, sobretudo as novas tecnologias, nós vamos ter um impacto importantíssimo lá no mercado. O pequeno empreendedor está trilhando nesse propósito tecnológico, ele vai ter um grande diferencial. Grandes quantidades de informações e dados sobre praticamente tudo estão disponíveis para consumidores e empresas. Então, o efeito tecnológico ele é impactante. Aí temos uma velha crença de que a informação é poder. Isso é, informação é poder. Está dando lugar a uma nova ideia de que compartilhar informações é mais poder ainda. Então, se nós temos essa crença que informação é poder, se nós fizermos uso dessa informação no sentido de compartilharmos, nós vamos ter ainda mais poder de vendas, mais poder para fortalecer o nosso produto, a nossa marca, né? E aí nós vamos utilizar as tendências. Então, a primeira tendência seria a adesão às novas tecnologias. E uma segunda tendência daquilo que a gente vai impactuar sobre novas realidades do marketing, no enfoque do pequeno empreendedor, é o efeito da globalização. Então, isso a gente já vem falando, esse tema de globalização, ele já vem sendo discutido já há mais de uma década. Então, quando a gente fala em globalização, já vem aquela palavra, aquele jargão, o mundo encolheu. A globalização ele tem esse impacto, né? O planeta encolheu. É possível que eu possa vender o meu produto, prestar o meu serviço, muito mais longe do que eu imagino. Então, veja, com o poder das novas tecnologias, com o efeito da globalização, eu vou aderindo às novas tendências de mercado, eu vou escalando as novas tendências de mercado. Então, o meu pequeno empreendimento, ele também vai prosperando, né? Período a período. Com as novas tecnologias, por exemplo, de transporte, comunicação,
fica mais fácil, muito mais fácil, conhecer o restante do mundo, viajar, comprar, vender em qualquer parte do mundo. Então, dessa maneira, a globalização altera a inovação e o desenvolvimento de produtos à medida que as empresas tomam ideias e lições para um país e se aplica em outro. Então, veja, nós temos uma preocupação em cima disso, né? É fazer com que o pequeno empreendedor ele possa até mesmo conhecer outras culturas, se relacionar com outras culturas, por meio de 2 pontos: a adesão às novas tecnologias e também fazendo uso do efeito da globalização. Aí a gente tem, em cima desse viés, desse raciocínio, dessas novas realidades de marketing, nós temos um tal que a gente chama de responsabilidade social. Então, a responsabilidade social, ela traz os efeitos, ela traz todos os seus efeitos em torno dos dizeres de marketing, do ponto de vista de marketing, que se entendam a sociedade como um todo. Então, visto que os efeitos de marketing se estendam à sociedade como um todo. Então, o marketing ele é acessível a toda a sociedade, a todo o empresário, mas, sobretudo, ao pequeno empreendedor. O profissional de marketing deve levar em consideração o contexto ético, ambiental, jurídico e social de suas atividades. À medida que os bens se tornam mais comoditizados, commodities, né, que significa o quê? Como, por exemplo, o ouro. É ouro em qualquer parte do mundo. E os consumidores mais socialmente conscientes, algumas empresas incorporam a responsabilidade social como forma de se diferenciar da concorrência. Então, assim, temos uma divulgação, empresas que utilizam papel toalha, no lugar de toalha propriamente visto para enxugar as mãos, né? Aqueles aparelhos que sopram o ar quente para ir reduzindo o uso, até mesmo de papel toalha, a economia de água, torneiras que têm um controle de vazão de água muito bem definido. Então, são questões assim, efeitos, né? Esses efeitos levam com que aquela marca seja um pouco mais valorizada, porque tem uma preocupação muito grande com a sustentabilidade, com a questão ambiental. Então, algumas empresas estão fazendo uso desse caminho, desse itinerário, né? O itinerário da sustentabilidade, para agregar valor, para fortalecer a sua marca, dizer que a empresa é consciente, que a empresa está trabalhando do ponto de vista também ambiental. A mídia social é um fenômeno mundial explosivo. Então, veja, ainda naquele ponto de vista onde a empresa deve se preocupar muito com questões ambientais e de sustentabilidade, mesmo que seja um pequeno empreendedor. Tem que haver essa preocupação. Então, nós temos empoderamento no que diz respeito apenas à tecnologia, né? Os consumidores estão predispostos a trocar de marca, se acharem que não estão sendo bem tratados. Então, veja aí, é muito sensível o tratamento, o atendimento personalizado. Qual é o grande trunfo? Qual é o grande... aquilo que o pequeno empreendedor pode utilizar, né? Ele vai fazer com que a sua empresa possa ter um tratamento personalizado aos seus clientes. É o grande diferencial. Qual é o grande diferencial do pequeno empreendedor? É o tratamento personalizado com cada cliente. Então, nós vamos ter essa ideia. Nós vamos fazer uso dessa ideia na questão do pequeno empreendedor. Então, o pequeno empreendedor, ele tem esse trunfo, ele tem esse diferencial. Como que a minha pequena empresa pode concorrer com
com as grandes redes, com as grandes corporações, investindo no atendimento, um atendimento personalizado, atendendo bem, né? E o cliente vai sair satisfeito. Então, os consumidores, né, estão dispostos a trocar de marca se eles sentirem que eles não são bem tratados. Então, veja que interessante. Hoje, a gente está vivendo uma época, uma era, que a satisfação ela está muito volátil. A questão de estar satisfeito e estar insatisfeito é uma relação muito estreita. Ao mesmo tempo, o cliente está satisfeito, qualquer coisa que se faça, mesmo que seja o menor possível, que possa ferir de alguma maneira, o cliente já quer trocar de marca. Ele já quer substituir aquela empresa, deixar de ser o nosso cliente. Então, a gente tem que ficar atento a essas possibilidades, né? Então, o grande desafio para o pequeno empreendedor, a possibilidade que ele tem de manter no mercado, é investir no atendimento aos clientes, um atendimento personalizado, um tratamento que o cliente saia satisfeito. Então, o mercado radicalmente modificado, ele pode fazer uso de 5 pontos. Vamos colocar o primeiro ponto, o uso da internet. Fazer com que a informação tenha um efeito poderoso em cima da minha pequena empresa, no sentido de fortalecer a minha marca, a minha prestação de serviço e fazer com que eu possa ir escalando novos mercados, ampliando o meu market share, a minha fatia do mercado, vendendo um pouco mais longe, fazendo uso da tecnologia, com o efeito da globalização. Eu não tenho mais fronteiras, né? O mundo encolheu. Então, nós vamos trabalhar nesse contexto, nessa discussão de hoje. Pesquisar, comunicar e comprar em movimento. Qualquer lugar a empresa pode comprar e vender. Não está condicionada mais na sua posição geográfica, porque eu tenho o efeito das redes sociais, eu faço uso das redes sociais, a minha empresa ela está sempre em movimento. Acessar mídias sociais, compartilhar opiniões, expressar fidelidade, são pontos imprescindíveis para o marketing. Interagir ativamente com as empresas. Então, a gente tem uma tradução muito boa para marketing. Significa interagir constantemente no mercado. Então, a minha pequena empresa ela tem que fazer uso desses pontos. Rejeitar ações de marketing que considere inadequadas. Como que eu vou saber se as ações são inadequadas se eu não as conheço? Então, nós precisamos estudar um pouquinho as teorias de marketing, para fazer uso dessas teorias de marketing, dessas condutas de marketing, dentro da minha pequena empresa. E aí a gente vai aderir a um mercado radicalmente modificado, as novas competências dentro das pequenas empresas, né? Primeiro ponto dessas novas competências, usar a internet como poderoso canal de informação de vendas. Segundo ponto, coletar informações mais abrangentes sobre mercados, clientes, potenciais concorrentes. Terceiro ponto, chegar aos consumidores de forma rápida e eficiente, por meio das redes sociais, os canais que nós temos de comunicação, os anúncios, cupons, informações. Então, veja, a minha pequena empresa, ela não deve parar, ela não pode parar, porque nós estamos hoje vivendo um mercado radicalmente modificado, com efeito da tecnologia, sob a ação da globalização, que isso faz com que a minha pequena empresa tenha uma ação e reação diferente, o efeito da globalização, o efeito China, né? E aí a gente faz uso de todos esses pontos e colocando-se um processo de aperfeiçoar, né, todas as condutas de compra e venda, recrutamento, treinamento,
dos meus colaboradores e melhorar a sua eficiência, né? Seriam os pontos cruciais que eu tenho para seguir, tendo em vista as novas realidades do marketing para o pequeno empreendedor, para o pequeno empresário. E os canais de distribuição mudam em decorrência da transformação das desintermediações do varejo. Então, o varejo ele vai tendo aí a sua conduta modificada, né? Nós não temos mais aquele efeito maciço que só as empresas que estão lá no calçadão, estão no centro da cidade, que possa dominar o mercado. Muito pelo contrário, posição geográfica hoje não quer dizer muita coisa. A pequena empresa vale muito mais ela ter um bom estacionamento do que uma posição geográfica central, porque tem o efeito das redes sociais. O cliente vai e busca. Tem que ter o quê? Bom atendimento, qualidade, preço. Essas são condições para a empresa prosperar. Posição geográfica já não tem grande relevância nesse mercado. O consumidor vai buscar o produto, desde que tenha bom atendimento, desde que tenha um estacionamento, desde que tenha essas condições que o consumidor julga necessária. O surgimento de rótulos privados, megamarcas, uma tendência para desregulação e privatização torna a concorrência mais acirrada. Então, assim, são tendências que a gente tem nas práticas de marketing. Então, marketing na prática. O que significa isso? O que é o marketing na prática? As empresas devem avançar sempre, inovando produtos, marcas, fortalecendo as suas marcas, mantendo contato com as necessidades dos clientes, buscando novas vantagens competitivas, em vez de defender os pontos fortes do passado. Então, assim, são as escolhas gerenciais, né? O pequeno empreendedor, ele deve se preocupar também com a gerência da sua empresa, com o gerenciamento da sua empresa. Avançar a sua pequena empresa significa, principalmente, incorporar os efeitos da internet, as novas tecnologias, os esforços digitais, fazendo com que a empresa possa desenvolver um plano de marketing. Então, desenvolver um plano de marketing dentro da pequena empresa é imprescindível. Traçar um plano de voo. Então, eu vou chamar a minha pequena empresa, tratar a minha pequena empresa como uma aeronave. E aí eu vou traçar um plano de voo para ela, um plano de marketing. Como que a empresa vai ser conduzida, qual é o território que vai abranger, né? Onde que ela quer chegar. Então, o ideal é manter as práticas vencedoras do passado, ao mesmo tempo em que se agregam abordagens originais que reflitam as novas realidades de marketing. Então, nós estamos caminhando para um momento que a gente vai chamar de novas realidades de marketing, que é o efeito de tecnologia e redes sociais. Cada vez mais o marketing não se restringe a um departamento. De novo, cada vez mais o marketing não se restringe a um departamento. Cada funcionário exerce um impacto sobre o cliente. Então, o esforço de marketing, ele é geral. Cada funcionário deve aderir a esse contexto, a esse conhecimento de marketing e pôr em prática. Os profissionais da área devem administrar adequadamente todos os pontos de contatos possíveis, né? Aí nós temos aí sobre a loja. Então, a loja ela tem que ter as suas fachadas, né? A fachada da loja ela é importante, né? Nós temos que manter uma fachada compatível com o meu negócio, com a minha marca, com a minha prestação de serviços. Aí nós vamos colocar projetos de embalagem, trabalhar as embalagens do produto,
funções do produto, treinamento dos meus colaboradores, transporte e logística, são pontos sensíveis dentro da pequena empresa. Um trabalho de equipe, né, é imprescindível, que inclua equipe de marketing é necessário para gerenciar processos. Então, assim, marketing traz como um dos principais apoios para prosperar o pequeno empreendedor, prosperar no seu negócio, é o trabalho em equipe. Trabalho em equipe lá na produção, tendo em vista a inovação, desenvolvimento de negócios, aquisição e retenção de clientes, atendimentos de pedidos. Então, todo esse contexto de marketing, eu devo tratar de modo específico, né? Marketing tem um tratamento específico. Ele está à frente para nos ensinar a lidar com os nossos clientes, com os nossos concorrentes, a ter atitudes mais assertivas. Então, as orientações da empresa com relação ao mercado. Então, a gente tem algumas condutas. A orientação para a produção é um dos conceitos mais antigos nos negócios e sustenta a ideia de que os consumidores dão preferência a produtos fáceis de ser encontrado e de baixo custo. Então, a gente tem essa primeira impressão. Os gerentes das empresas orientadas para a produção se concentram em alcançar alta eficiência de produção, baixos custos e distribuição em massa. Então, são essas tendências de mercado, essas facilidades que se tem lá do conceito padrão, né, em termos de marketing, em termos de processo de vendas, etc., de mercado. Esse tipo de orientação faz sentido nos países envolvidos. Aí a gente coloca como exemplo a China, que está dominando todo mundo aí com o seu mercado. Há uma previsão, né, segundo as pesquisas que vêm sendo feitas nos últimos tempos, que até 2050 a China seja a economia mais forte do mundo. Então, assim, se isso vai realmente acontecer ou não, nós não temos 100%, né, do saber sobre isso. Mas há uma possibilidade. Se continuar nesse ritmo, né, até 2050, a China domina todo o mercado mundial, sendo a maior potência mundial, a maior potência econômica mundial. A orientação para o produto sustenta que os consumidores dão preferências a bens e serviços que ofereçam qualidade e desempenho superiores ou que tenham características inovadoras. Um produto novo ou aperfeiçoado não será necessariamente bem-sucedido, a menos que tenha o preço certo e seja distribuído, promovido e vendido de forma adequada. Então, a gente tem aí algumas questões para a gente discutir, né? Nós estamos caminhando para o final da nossa discussão de hoje, né? A gente vai fazer agora uma conclusão no sentido das orientações para as vendas. A orientação para as vendas parte do princípio de que os consumidores e as empresas não vão espontaneamente comprar os produtos de uma empresa em quantidade suficiente. É praticado de maneira mais agressiva com produtos poucos procurados e quando uma empresa que dispõe de excesso de capacidade visa vender aquilo que fabrica, em vez de fabricar aquilo que o mercado quer. Então, veja a diferença, né? Eu tenho que vender aquilo que eu fabrico. Ou não. Ou eu tenho que fabricar aquilo que o mercado quer. Então, nós temos essa reflexão. Obviamente, que ao invés, né, de eu vender aquilo que eu fabrico,
e eu preciso me preocupar em fabricar aquilo que meus clientes querem, né? Tem uma tendência, o pequeno empreendedor, ele tem essa tendência, vender aquilo que ele fabrica. Pode ser aí que está causando um gargalo. E, ao invés disso, o que a gente tem que fazer? Fabricar aquilo que meus clientes querem. Então, o marketing, fundamentado em venda agressiva, envolve altos riscos. Então, a gente tem aí, para finalizar a nossa discussão de hoje, né? Então, nós vamos fazer de novo a menção do tema, que é as novas realidades do marketing para o pequeno empreendedor. Tá? Então, espero que essa discussão de hoje ajude vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Até a semana que vem. Muito obrigado.